Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está muito bem. Então não vamos perder tempo, roda a vinheta. Vamos começar a nossa história? Então, sem perda de tempo, eu já vou apresentar a primeira mãe. E essa daqui, realmente, foi a primeira mãe. Ela foi a primeira mãe do mundo. Ela que deu origem a cada ser humano, né? Foi a partir dela e do seu marido que se originou, se criou, né, a humanidade. Para os babies, a gente já estudou sobre Eva. Essa daqui é a Eva. Eva, na Bíblia, mais ou menos, a Bíblia cita 3 nomes de filhos que Eva teve. Eva teve Caim, Abel e Sete. Só que aconteceu, né, umas desavenças entre um irmão que era bom e o outro que era ruinzinho, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que um deles morreu, né? Um acabou matando o outro. E Eva, mesmo sofrendo a perda de um filho, ela não deixou de acreditar em Deus e nem de cumprir a sua palavra. Tanto que lá em Gênesis, capítulo 4, no versículo 25, ela se alegrou, porque logo depois que ela perdeu o seu filho Abel, depois ela engravidou e teve o filho chamado Sete. E lá em Gênesis, como eu disse, ela diz assim: Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Isso mostra que ela se alegrou e que mesmo a tanto sofrimento, a tanta dor de perder um filho, ela continuou respeitando, obedecendo e trazendo filhos ao mundo como o Senhor havia incumbido, dado essa missão para ela. Então, essa é a nossa primeira mamãe e primeiríssima do mundo inteiro. Foi através dela que foram nascendo várias e várias pessoas e hoje nós estamos aqui. A mamãe Eva. Agora eu vou mostrar uma outra mãe para vocês. Essa aqui é Sara. Eu acredito que vocês que estão aí do outro lado e que vão na escolinha dominical, vocês todos conhecem Sara. Sara foi uma mulher de muita fé mesmo. Sara foi uma mulher fervorosa, uma mulher de oração. O que aconteceu com Sara? Sara queria muito ter um filho, muito. Só que ela era estéril. Mas professora, o que é estéril? Estéril é uma mulher que não pode engravidar, ela não podia engravidar. Mas mesmo assim, ela acreditou que Deus podia realizar esse milagre na vida dela. E Deus prometeu que ela teria um filho. Só que antes disso, ele precisou que ela exercesse a fé dela, ou seja, que ela colocasse a fé dela em prática, que ela orasse e que ela esperasse o tempo certo da promessa se cumprir. Sara esperou, tanto que a gente vê aqui, ó, Sarinha tá com o cabelinho branquinho, né? Sara esperou todo esse tempo e não deixou de acreditar na promessa que Deus havia feito para ela. E em compensação, Deus mandou para ela o filho Isaac. Vocês lembram da última história que a Prodé contou para vocês? De Abraão e Isaac? Pois é esse Isaac mesmo aí, é esse mesmo Isaac. O marido de Sara se chamava Abraão e o filho Isaac. Como eu havia dito na outra história, Sara cuidou dele com muito amor, com muito respeito, ensinando ele a honestidade, a justiça e, é claro, a palavra de Deus. E Isaac foi um bom homem. Isaac foi um homem que buscava ser justo diante do Papai do Céu. Ele cumpria todas as palavras que Papai do Céu ensinava e entregava para ele. Amém? Essa foi Sara. Então, uma mamãe muito fervorosa e paciente. Não deixou de servir a Deus até que a promessa chegou na vida dela. Agora vamos para uma outra mamãe. Aposto que essas daqui você não vai saber quem é. Quem será essa mamãe? Essa mamãe
se chama Joquebede. Quem foi Joquebede? É um nome difícil às vezes da gente falar e também guardar na nossa cabecinha, né? Vamos repetir todos juntos? Joquebede. Joquebede foi mãe de Moisés. Ué, mas por que a tia Débora está falando sobre Joquebede? O que Joquebede de tão importante fez assim na Bíblia? Joquebede foi uma mamãe corajosa. Quando Joquebede teve Moisés, logo que ela teve Moisés, o faraó decretou que era para que todos os nenéns que fossem nascidos homens fossem mortos. Porém, Joquebede, ao invés de se amedrontar e se apavorar, ela foi mais esperta. Ela, primeiramente, teve Moisés, escondeu Moisés por um tempo e quando ela percebeu que não daria mais para Moisés ficar ali escondidinho junto com ela, ela decidiu e planejou salvar a vida de Moisés. Todos aí conhecem a história de Moisés, não é? É aquele nenenzinho que a mamãe Joquebede pôs num cestinho e colocou no rio. E que o rio acabou levando ele para onde? Justamente para o castelo de Faraó, aonde a sua filha pegou Moisés, cuidou de Moisés. Porém, a filha do Faraó não conseguia dar de mamar, ela não tinha leite para dar para Moisés. E aí mais uma vez entrou Joquebede, a verdadeira mãe de Moisés. Ela alimentou e ajudou a cuidar do menino, até que o menino fosse grande. E aí depois de muitos anos, ele reconheceu que era do povo de Israel e lutou para tirar eles da terra do Egito. Isso não é muito bom? Através dela, um homem de coragem e usado por Deus também escreveu a história na nossa Bíblia. Então não esqueçam desse nome, Joquebede, a mãe de Moisés, a mãe corajosa. Agora nós vamos para a nossa última mãe. Essa mamãe é bem conhecida e o nome dela todo mundo lembra. Essa daqui é Maria. Olha, ela tá aqui, ó, tá junto com José. Maria, todos sabem, foi mãe de Jesus. E quando ela era nova, ela nem pensava ainda que ela ia ter Jesus, um anjo apareceu para ela. E ao invés dela temer aquele anjo, ela ouviu o que aquele anjo tinha a dizer para ela. E o que ela respondeu para o anjo? Eis aqui a serva do Senhor. Maria era conhecedora das Escrituras. Ela conhecia a palavra de Deus, ela amava a Deus de todo o seu coração e ela sabia que se a confiança dela estivesse no Senhor, nada de mal aconteceria a ela. Tanto que quando o anjo veio contar para ela que ela ficaria grávida de um menino, que esse menino seria o Salvador do mundo e que o nome dele seria Jesus, ao invés dela temer com o que as pessoas iam pensar dela engravidar, com o que o noivo dela, na época José, ia achar, ela refletiu e viu que o mais correto era confiar e obedecer a Deus. Então ela se colocou à inteira disposição de Deus. E assim, através dela, Jesus veio ao mundo. Ela foi uma mãe corajosa, foi uma mãe forte, foi uma mãe cumpridora da palavra, porque apesar dela ter trazido Jesus ao mundo e visto ele ali na cruz sofrendo, ela sabia que tudo é para um bem maior. Ela acatou tudo que Deus prometeu, tudo que Deus disse a ela e obedeceu sem questionar em nenhum momento. Essas foram algumas mães que fizeram parte da Bíblia. Você viu como uma mãe é sempre importante na nossa vida? Se nós pararmos para analisar, nós aprendemos tantas coisas com elas, não é verdade? Até mesmo quando elas dão aquele puxão de orelha ou aquela palmadinha mais doída na gente, é para ensinar a gente a não fazer coisas erradas. Todas essas mães que eu citei agora, elas também foram mães amorosas, mães que confiavam e serviam a Deus e mães que amavam os seus filhos. Apesar de todo o sofrimento e de tantas lutas que elas passaram, elas não deixaram de cumprir a palavra e muito menos de lutar e amar pelos seus filhos. Então,
Você que tem aí a sua mãe, você que está assistindo o vídeo agora e que está perto da sua mãe, dê valor a ela. Quando ela dá aquela bronca, né, na gente, dá aquele puxão de orelha, não é porque ela não gosta da gente não, muito pelo contrário. É porque ela quer que a gente aprenda o que é errado e que a gente não faça mais. Dessa mesma maneira é Jesus, é Deus. Ele deseja que nós aprendamos aquilo que é correto e deixamos de fazer aquilo que é errado, por mais difícil que às vezes pareça. A gente não pode desistir de fazer o certo nunca. Tá bom, criançada? Esse foi o nosso vídeo de hoje, falando de mães e como elas são importantes tanto na Bíblia quanto para cada um de nós. E aí, criançada? Gostaram da história de hoje? Ela mostrou tantas mamães maravilhosas, não é? Que Deus entregou aqui para os seus filhos. Eu tenho certeza que aí na sua casa você também tem uma mãe que te ama e que é maravilhosa. Que neste dia tão especial, a gente não esqueça de fazer uma oração. Uma oração agradecendo pelas nossas mães, que lutam e que fazem de tudo para nos ver felizes. Assim também é Papai do Céu. Que nós possamos agradecer porque um dia Deus olhou pra gente e escolheu a gente para conhecer a palavra dele e para nos salvar. Eu espero que vocês tenham entendido cada nome, cada personagem, que vocês guardem no coração de vocês essas mulheres tão importantes, não só como mães, mas mulheres de Deus, e que você não deixe de comentar e nem de curtir a nossa página aqui. Que você possa, em nome de Jesus, estar neste Dia das Mães sendo feliz juntamente com ela e com toda a sua família. É o que nós do Ministério Infantil desejamos para todos aí. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!